Olá pessoal, eu sou a professora Eliana Oliveira, sou professora de Geografia da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a primeira videoaula do módulo 2 do Ensino Fundamental do primeiro bimestre das unidades escolares da DIESP. E vamos falar sobre a localização do Brasil em relação aos continentes e as formas de regionalizar o Brasil. Você sabe o que é um continente? Continente é uma grande porção de terra cercada pelos oceanos. Há milhões de anos atrás havia apenas um continente, Pangeia. Ao longo de milhões de anos, as porções de terra foram se separando como consequência do movimento das placas tectônicas. Com essa divisão, surgiram os 6 continentes do mundo: América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Nesse panorama, destacamos a localização do Brasil. Está localizado no continente americano do Sul, limitando-se a oeste com quase todos os países do continente, exceto o Chile e o Equador. O seu limite a leste é o Oceano Atlântico. É o 5º país do mundo em extensão territorial, ficando atrás somente da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Com essa extensão, houve a necessidade de se regionalizar o território brasileiro para facilitar sua administração. Foi então que, em 1970, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, regionalizou oficialmente o Brasil em 6 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, conforme destaque no mapa. Nessa divisão, observamos que os limites das regiões coincidem com os limites territoriais dos estados, o que facilita o levantamento e o estudo de dados estatísticos, o que ajuda no planejamento do governo para desenvolver projetos regionais. A região norte, composta por 7 estados: Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, possui uma população de aproximadamente 18 milhões de habitantes que se dedicam a atividades primárias, principalmente, mas com participação na indústria. Sua economia se baseia no extrativismo mineral e vegetal, agricultura e pecuária e uma indústria pouco expressiva. Nessa região, encontra-se a maior floresta tropical do planeta, Floresta Amazônica, bem como a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Predomina nela o clima equatorial com um regime de chuvas bem definido e umidade do ar elevada. A região Nordeste, composta por 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, com uma população que se aproxima dos 57 milhões de habitantes, sendo a 2ª região mais populosa do país. O turismo é a atividade mais preponderante da região, onde também se desenvolvem a agropecuária e o extrativismo. Compreende os biomas da Caatinga, Mata Atlântica e o Cerrado. Ocorre a predominância do clima tropical, úmido nas regiões de transição e semiárido na região do sertão. A região Centro-Oeste abrange 4 estados: Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Abriga um pouco mais de 16 milhões de habitantes. Sua economia se baseia especialmente na agricultura e na pecuária, com destaque para a mineração, pois possui a maior reserva de nióbio do mundo. Sua região abrange o Planalto Central e a região do Aquífero Guarani. Seus climas predominantes é o tropical sazonal, com destaques para os biomas do Cerrado e Pantanal. A região Sudeste abrange 4 estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com uma população aproximadamente de 88 milhões de pessoas. É uma região de atração de imigrantes. A economia se baseia no setor industrial, financeiro e comercial. O turismo tem atuação expressiva, principalmente no Rio de Janeiro. A predominância de planaltos com climas do tipo tropical e tropical de altitude, com destaques para o bioma da Mata Atlântica e pouca expressividade para o Cerrado e a Caatinga.
A região sul compreende 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com uma população aproximada de 30 milhões de habitantes. Apresenta os melhores indicadores sociais do país. Sua economia se baseia no extrativismo vegetal e na agropecuária, principalmente a criação de suínos e a produção de uvas. Possui um clima com as 4 estações bem definidas, tendo o inverno rigoroso, com a ocorrência de geadas, chuvas distribuídas regularmente ao longo do ano. Você observou que a regionalização é composta por estados que formam as regiões. Cada estado ou unidade de federação possui autonomia política, com seus poderes executivo representado pelo governador e legislativo pelos deputados estaduais, eleitos democraticamente, o que facilita a gestão administrativa do país. Os estados são ainda divididos em municípios, que também possuem autonomia política, elegendo seu poder executivo pelo prefeito e seu poder legislativo, os vereadores. Destacamos o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, que está localizado na região sudeste, que é também dividido em 92 municípios, entre eles a capital do estado, o município do Rio de Janeiro. Uma outra forma de regionalizar o Brasil foi proposta em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas. A regionalização em complexos regionais ou regiões geoeconômicas, que apresentaria maior eficácia, visto que seus limites não obedeceriam os limites territoriais dos estados, mas sim às paisagens semelhantes, o que torna essas regiões com economia e dinâmicas parecidas. Os critérios utilizados nessa divisão levam em consideração as características históricas e econômicas diferenciadas entre as regiões. Temos então 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. Vimos que o nosso país se destaca no mundo com a sua extensão territorial, que para melhor administrá-lo, faz-se necessário regionalizá-lo. Observamos que sua extensão latitudinal nos permite maiores riquezas, entre elas as paisagens naturais que são propostas na atividade do turismo. Então nós vimos que o nosso país, por possuir uma extensão territorial de dimensões grandes, nos oferece, assim, uma diversidade muito grande. Não só a diversidade natural, mas também nos proporciona uma diversidade dentro da economia e nos propõe a várias atividades. A questão da regionalização é fundamental para que a administração tenha eficácia, seja perfeita. Obrigada e até a próxima.